Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste primeiro bloco, nossa primeira convidada, representando a ala feminina das concurseiras de TI, fala sobre o início dos seus estudos na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando o nosso site www.provasdeti.com.br. Salve, salve, galera concurseira de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um ProvasCast. Hoje temos uma convidada, uma dama entre nós. É a nossa querida ex-aluna aí, Kelly Marques, atual aí analista judiciário de área de TI do TRF da primeira região. Então vamos começar logo aqui dando um salve aí, meu amigo Walter Cunha, cadê você? Dê seu alô aí. Salve, salve, galera. E agradecer a Kelly por ter aceitado o convite aqui pro ProvasCast. Era um pedido antigo do pessoal para a gente entrevistar tanto alguém de tribunal quanto uma mulher, né? Tem muita espectadoras mulheres, né? Elas queriam um ponto de referência para a gente. Pronto, e a Kelly vai ser esse marco pra gente aí, um marco histórico, a primeira mulher a participar do ProvasCast. Meu amigo LC, mande seu salve aí pra gente começar os trabalhos de hoje. Alô Davi, alô Walter, Kelly, é um prazer ter você com a gente, né? Ter aceitado o nosso convite aí para representar a ala feminina aí dos estudantes de concurso público, né? Vamos adiante. Muito bem, Kelly, dê o ar da sua graça aqui com a gente, mande seu alô inicial aí para essa galera que nos ouve agora nesse... É um privilégio estar fazendo o primeiro de mulher, né? É bom estar sendo representar esse grupo feminino que é realmente muito grande hoje, está crescendo bastante. E é um prazer também por ter passado em concurso. Oh, com certeza. Veja só, aqui a Kelly representando as meninas, né? E temos aqui também os lados femininos dos respectivos comentaristas e apresentador. Muito bem. Walter, comece aí, você já está se tremendo todo para mandar sua primeira pergunta para nossa amiga Kelly. Mande lá. Eu queria saber, sim, já de cara, por que você ia para a aula com uma manopla que dava choque para a sala de aula? Como é que ela andava rapaz? Com o celular dela era uma manopla e ainda dava choque. Eu queria saber se precisava disso tudo para entrar para concurso. É isso mesmo. Então, eu comprei o taser por conta do taser, ela ia local. pra aula com taser. Porque o local era perigoso, né? W3, tudo. E como a aula terminava tarde, eu ia sozinha, ia de carro. Eu sempre saía com um taser na mão, que se alguém se aproximasse, eu tava pronta para dar um choque e sair correndo. Kelly, admita, você não esperava por essa pergunta surpresa aí do Walter. Não esperava nem que ele lembrasse disso. Pois é, revirando memórias uma aqui. Uma vez eu tomei um susto, ela passando do meu lado e fez o barulho do taser. O que é isso? Aí quando eu fui ver era uma arma lá. Mas vamos lá, né? Então, essa pergunta é só para proteção pessoal. Só para descontrair. Vamos lá, Kelly, fala aí, você é de onde, né? Qual é a sua naturalidade? E conta um pouquinho da história de estudo aí até a parte do ensino médio, como é que foi? Então, eu sou sergipana, mas aí já rodei um bocadinho o nosso país. Eu estudei em São Paulo na minha infância, depois fui para Sergipe, voltei para Aracaju, né? Estudei ali em Colégio São Paulo, eu trocava de colégio praticamente todo ano. Então, era bem comum isso. Você tá de Sergipe também, né? Pois é, agora eu me impressionei porque eu achava que... Eu contava nos dedos de uma mão, né? As pessoas de Sergipe que tinham entrado no ITA e é uma surpresa agora, uma mulher. Pronto, mais um dedinho aí. Conta aí. Minha vizinha você era aqui, da hein, capital, Salvador. Você era da capital, Kelly? Sim, eu era de Aracaju. Ih, LC, tu era do... Eu morava em Itabaiana, estudei lá no Murilo Braga, em Itabaiana. Eu estudei no Colégio São Paulo, Sergipe. Aí depois... Olha aí, maravilha. Aí depois de Sergipe eu fui para Fortaleza e estudei, meu ensino médio foi todo em Fortaleza, né? E lá a galera é boa no estudo, a galera é cabeçuda mesmo.
Então eu comecei a estudar aí para o vestibular e engatei. Graças a Deus passei para fazer uma universidade boa, né? Passei no ITA e voltei para São Paulo. Você era do Farias Brito? Era do Farias Brito. Não, Farias Brito. Eu estudei 3 anos no Farias Brito. Estudei um pouco no Evolutivo. Apareceu no outdoor de Fortaleza? Parecia no outdoor de Fortaleza quando eu passei no ITA. Brincadeira, viu, cara? Minha vizinha aqui, praticamente, rapaz. De Aracaju, Salvador é a mesma coisa. Aí Salvador é o quintal de Aracaju. Olha só, vamos pular essa parte da resenha, pelo amor de Deus. Aí você foi pro ITA lá, né? Era ponta de colégio, fui lá pro ITA, uma escola de ponta. Isso. E aí, como eu sei já também, o que levou a você optar pela carreira militar? Então... Você era lisa, que nem eu era lisa. Totalmente lisa. Minha razão para ter optado pela carreira militar era a falta de grana mesmo, né? 3º ano, kit Aspop básico. Eu também fui porque eu era lisa. Kit Aspop básico. Assim, foi muito difícil para passar numa faculdade boa, porque eu tinha dificuldade para pagar o ensino médio em si. Então, para conseguir pagar o ensino médio, eu estudei para a Olimpíada para conseguir bolsa. Então, eu consegui bolsa integral no ensino médio. E aí, eu consegui um estudo bom para entrar no ITA. E aí, depois que eu entrei no ITA, né? Lisa ainda. Tinha que sobreviver. Aí, tinha que sobreviver. Aí, eu dava aulinha no Poliedro. E logo que eu tive a oportunidade, eu virei militar. Para ver se entrava uma graninha a mais aí e estabilizava um pouco. Então você era professora lá no Poliedro? Era professora, fazia parte da monitoria. Aí já era uma candidata para ser, eu sempre convidei ela para ser uma das nossas professoras lá do ProUTI, mas ela nunca aceitou. Né? Olha, isso aí eu não lembro não, Mas hein? quem sabe agora com o podcast vai ser o primeiro passo. Vamos fazer esse lobby aí, hein? Aí você virou milica, aí foi ponta da pirâmide de Maslow lá do ITA até o 5º ano. Aí no 5º ano viu o pessoal começar a estagiar nas melhores empresas do mundo e tô tendo que prestar continência lá no... Aí bateu uma dorzinha no coração, não, naquela época? Nossa, com certeza. Assim, eu não sabia inglês, não tinha estudado inglês no ensino médio, como a maioria das pessoas, então eu tinha muita dificuldade em inglês. E daí eu tinha muita vontade de ir para fora e fazer, que nem todo mundo fazia, né, estágio no exterior e tudo, mas eu acabei não indo por conta dessa minha limitação. E aí eu estava na aeronáutica também não liberaria para fazer um estágio no exterior, e eu não tenho vocação para ser militar, né? E era muito, muito chato ter que ser militar e prestar continência. Eu levava muita bronca, esquecia meu bibico em tudo quanto é lugar. Quando eu via, eu estava sem bibico. E tinha sempre um coronel para gritar: aspirante, cadê o bibico? Aspirante só. Pra quem não sabe, aí o pessoal que não tá na... Eu até fiquei emocionado, eu ouvi o bibico, nunca mais tinha ouvido, né? Pra quem não sabe, o bibico é a cobertura, né, da aeronáutica, tá? Aquele chapeuzinho, aquele chapeuzinho, né? Você fala cobertura, não aquele chapeuzinho em formato de navio lá é o bibico, né? O cearense conhece bem porque é sempre o bibico 59, então já era tradição, número 59. Aí beleza, aí você se formou lá, futuro da nação, aí caiu pra virar militar, problema social, né? Do dia pra noite, né? Uhum. Aí você caiu no CCA-BR, no CCA Brasília. Isso. Foi no CCA Brasília, ainda deu sorte, né? Porque foi um ambiente assim ainda de informática, né? Quem não sabe é o Centro de Computação da Aeronáutica que tem em Brasília, né? De onde veio o Molina. E aí, como é que era? O que te levou depois do CCA-BR a optar pelo concurso? Então, aqui em Brasília, esse clima de concurso público ele é muito forte. Eu confesso que até então não sabia nada, não conhecia nada de concurso público, mas nos últimos meses ali de universidade, o pessoal já começou a comentar alguma coisa de concurso público. Eu falei, interessante, legal, mas não pensei muito. Quando eu vim aqui para Brasília, meu noivo, né, e logo depois virou marido,
o Cauê falou de concurso público e ele fez o Bacen em 2010. E aí eu comecei a achar interessante tudo, porque era uma oportunidade super boa, eu vi ele estudando, acompanhei, ajudei, né? E ele se dedicou e conseguiu passar também lá no Bacen. E eu achei, pô, isso aqui é legal, vou estudar para isso também, dar um upgrade, sair da aeronáutica, que já não gostava muito, não tem muita vocação. Então era uma boa chance de subir de carreira, um degrau a mais, né? Muito bem. LC, alguma consideraçãozinha aí pra gente? Kelly, só uma pergunta então. Durante 5 anos de ITA, você já tinha virado aspirante oficial. Em nenhum momento, então, você pensou, enquanto militar, depois de formada, em ir para o mercado? Seu pensamento foi sempre ficar na área pública? Isso. Não tive pensamento de ir para o mercado, não. Meu pensamento, logo assim, após ter virado militar, que eu comecei a conhecer um pouco do serviço público, mais para o final do ITA, né? Aí eu tive mais interesse pelo serviço público, até pela tranquilidade, estabilidade. Não pensem que trabalho é pouco, tá? Assim, atualmente eu trabalho bastante, mas trabalho numa área que eu gosto e tenho aquela tranquilidade de saber que de hoje para amanhã não vou perder meu emprego, né? Então, tô com as contas certinhas, tudo ok. No mundo de hoje isso aí faz toda a diferença e é, sem dúvida, um dos maiores motivos que alavanca aí essa nação, essa leva de tanta gente nesse mundo dos concursos. Você foi para o CCA Brasília, né? Isso. E ficou, a única unidade que você trabalhou como militar foi no CCA de Brasília mesmo? Ou chegou a passar por alguma outra? Não, fora o ITA, só o CCA Brasília mesmo. Ok. Durante quanto tempo você foi militar? Até o Eu fui militar durante 3 anos. 3 anos e 4 meses. 3 anos, né? Ao longo desses 3 anos você estudou todo o tempo para concurso? Como é que era a rotina assim, de trabalho? Porque o CCA era 6 horas por dia? Não, o CCA ele entra às 9 horas da manhã, tem 1h30 de almoço, de meio-dia a 1h30, que em geral a gente só gasta 30 minutos, e volta para o trabalho, e aí a saída é às 5 da tarde. Então eu entrava às 9 e saía às 5. Das 5 eu emendava num cursinho, no início, né, em 2010, quando eu comecei a iniciar a estudar para concurso. E depois do cursinho, o tempo que dava, eu estudava. Sempre que eu tinha, tipo, intervalo de almoço, qualquer coisa, eu estava sempre estudando. Eu passei nessa rotina uns 5 meses, até a prova do TCU. Só que eu não passei no TCU, e aí eu desanimei muito. TCU, no caso, foi o primeiro concurso que você vislumbrou de fazer? Já foi direto para o TCU ou teve outros no meio do caminho? Isso, não. O primeiro foi o TCU. Eu entrei, falei, tinha cursinho específico, eu entrei, vou fazer TCU, é isso que eu quero e é bom, eu gostei da propaganda que fizeram para mim e eu comecei a estudar para TCU. Kelly, você, logo depois que se formou, você já começou a estudar ou levou um tempinho assim? Quando você foi para o CCA Brasília, você já começou a estudar para concurso público ou não necessariamente? Você ainda pensou em talvez continuar a carreira militar e depois que veio a vontade de fazer concurso público? Eu terminei a faculdade, eu estava muito cansada. Falei, não, terminei a faculdade, a vida após a faculdade, quero me divertir um pouco, quero descansar um pouco. E aí eu comecei a trabalhar no CCA em janeiro, lá para o dia 20 de janeiro. Só que aí o ambiente não era muito favorável. Que ano mesmo? Isso 2010. Foi em que ano? 2010. 2010, ok. Aí o ambiente não era muito favorável, então eu fiquei meio chateada com as coisas. E aí com uma perturbaçãozinha ou outra de coronel, pegando no pé, porque eu cheguei 5 minutos atrasada, coisas desse tipo. É normal, é típico. Uhum. Aí eu falei, realmente, não dá para ficar aqui, eu tenho que estudar. Maravilha. Kelly, a gente vai encerrar aqui, nosso tempo está estouradaço aqui nesse nosso primeiro bloco, tá? Vamos encerrar por aqui. Próximo bloco, galera, a gente vai trazer aí essa saga, esses momentos difíceis da nossa aluna e querida Kelly, que nos prestigia aqui com sua história. Gente, já a gente volta. Um beijo, tchau!
Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste segundo bloco, nossa colega Kelly Marques fala da rotina de estudos e sobre sua reprovação no concurso do TCU, sua primeira experiência frustrada em concursos públicos. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, pessoal! Vamos retomar aqui o nosso ProvasCast de hoje, no nosso segundo bloco, com nossa convidada especial aqui, nossa amiga e ex-aluna Kelly Marques. Kelly Marques, que é aí a atual analista judiciário da área de TI do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Kelly, a gente vai voltar logo nesse segundo bloco aqui, eu já vou emendar uma pergunta para você. É o seguinte, a nossa ideia é trazer aí um pouco da sua experiência no momento que você diz assim, olha, agora eu virei concurseira de verdade. Eu queria saber de você se a sua rotina de militar, se a sua rotina nas Forças Armadas, se essa disciplina foi útil para você durante o seu processo, né, de decisão, durante o seu processo de estudo. Então, assim, como foi esse seu dia a dia, esse seu primeiro momento na hora de estudar, quais foram os seus sentimentos? Compartilhe essa experiência, porque realmente muita gente ganha muito com isso. Diga aí. Então, a disciplina, para mim, ela foi importante em dois aspectos. Primeiro, no aspecto de incentivo e também no aspecto de programação. Quando eu falo no aspecto de incentivo, eu quero dizer no aspecto, sim, porque tinha um excesso de disciplina muito grande na aeronáutica. Então, por tudo eu levava bronca, eu sou uma pessoa muito desligada do mundo. Eu levava muita bronca para chegar 5 minutos atrasado. E eu acabava ficando um pouco nervosa com esse excesso de disciplina. E me ajudou também na minha organização nos meus estudos, né? Porque no momento que eu me decidi que eu vou estudar, eu sentei e estudei. E o primeiro concurso, Kelly, que você mirou foi já de cara o TCU, né? Pelo que eu entendi, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, o pessoal coloca muito mistério nessa questão de TCU é dificílimo e tudo, mas eu mirei no TCU e fui em direção a ele. Então a minha pergunta é bem pertinente para você. Você veio de uma escola forte, né, de preparatórios militares, primeiraça de Química, Olimpíada, ITA, e aí... Campeã olímpica, né, cara? Total, não é brincadeira, né? não. Então, eu queria saber se isso aconteceu com você também. Quando você chegou no concurso, você já chegou aquela sensação de já ganhou e teve aquele baque ou não? Foi tudo tranquilo para você? Não, eu não cheguei com a sensação de já ganhou. Primeiro porque eu acredito que o concurso público é uma coisa muito incerta. Você pode estudar e não passar no final. Então eu estava muito insegura em relação àquilo, mas como eu tinha tomado a minha decisão, tinha me programado a estudar, eu realmente cumpri o meu cronograma. Eu acredito que nessa primeira etapa eu tenho concluído com o meu objetivo, que era com aquele meu foco de estudar e progredir um pouco, né? E pelo que eu saiba, assim, você não passou, né? Então, o que você acha que fez de errado? Então, assim, quais foram as lições aprendidas dessa etapa até a prova do TCU, que pelo que eu sei também, depois de ter feito a prova, você meio que ficou um pouco para baixo, não é isso? Isso. Então, o meu maior erro foi ter ficado para baixo. Porque não passar é uma coisa normal. Você pode não estar no momento bom na hora da prova, você pode até estar no momento bom, mas, poxa, não dei sorte em alguns aspectos, porque no final o concurso público também depende um pouquinho de sorte. A gente não pode tirar isso. O meu erro foi que na hora que eu terminei a prova, que eu vi que eu não passei, eu fiquei muito próxima de ser corrigida a redação, acho que por 2 questões, que eu tivesse acertado e iam corrigir minha redação. E aí eu fiquei um pouquinho desolada e falei, isso aqui não é pra mim não, eu não vou estudar mais. E fiquei parada. Mas eu acho que eu acertei em outros aspectos, que eu acertei muito bem, que foi na questão de decidir, eu fui bem
decidida quando eu resolvi estudar. Eu parei, eu sentei, eu matei todas as outras atividades, parei de malhar, parei de fazer tudo, para tirar todo o tempo livre que eu tinha para estudar. Então eu estudei muito e eu vi. Quando eu comecei, eu não sabia nada dessa parte de concurso, porque a gente não vê isso na universidade. E 5 meses depois, quando eu parei, eu quase fui aprovada no TCU. Então, assim, eu tive um progresso absurdo. Eu sabia muita coisa de direito administrativo, muita coisa de direito constitucional, que quando eu comecei a estudar, eu não sabia nada, sabia zero. E aprendi muita coisa da parte de computação, que tinha o básico ali da universidade, mas realmente o concurso público tem um foco bem diferenciado, né? Então, eu acertei bem na parte de decidir, tomar decisão e fazer aquilo acontecer. O meu maior erro foi ter desanimado. Durante a sua fala, você falou do cronograma, né, de cumprir o cronograma e etc. Como é que era a rotina de estudo, em termos de horas e da forma que você estudava, assim, se você puder compartilhar com a gente? Olha, minha rotina de estudo era bem simples. Todo tempo livre era tempo de estudar. Então, assim, eu acordava de manhã, muito desanimada, por acaso teve trabalho, porque eu estava bem chateada. E aí ia para o trabalho. Se eu tivesse algum tempinho por lá, eu estudava. O horário do almoço, com certeza, a hora que eu estava lá resolvendo questão, fazendo uma coisinha mais prática, sem estudar muita teoria, né? Porque você sempre está sendo quebrado, tem alguém entrando na sala e tudo. Então, eu sentava na minha mesa de trabalho e estudava até 1h30, que era a hora que terminava no horário do almoço. Voltava às atividades do trabalho. Quando eu saía do trabalho, eu ia direto para casa, já sentava um pouquinho antes do cursinho para estudar. E aí, na hora do cursinho, eu ia para o cursinho, estudava das 7 às 10, se não me engano, 10 e pouquinho, 10h30, e aí voltava para casa. No outro dia, eu tentava revisar tudo que eu tinha estudado no dia anterior na aula, que eu tinha visto no dia anterior na aula. E isso eu acho que foi uma coisa que eu acertei bem, assim, que ajuda a fixar bem uma coisa. Final de semana, estudava também? Estudava, com certeza. Final de semana não tinha perdão. Final de semana inteiro, sentava no sábado de manhã. Aí dava um relaxadinho ali no horário de almoço. E isso continuava ali pela tarde. Estava fazendo um ritmo bem acelerado. Você já estava casada na época? Como é que era a rotina familiar aí, conciliando tudo, estudo? Já era casada, né? Já era casada. O marido dela... Recém-casada. O marido dela, ele é itiano também, e é concurseiro também. O Duran deve estar se perguntando, né, se ele teve algum problema de conflito. Eu acho que o Cauê deve ter te ajudado nessa época. Kelly, então, ele foi super 10, super compreensivo, me ajudou muito em tudo que eu precisei. Então, para levar no cursinho, para buscar no cursinho, para ajudar a poupar tempo, não ter que ficar gastando tempo fazendo comida, essas coisas, ele me ajudava muito. Então foi fundamental, assim, o apoio dele. Pronto, de quebra já elevou o moral da tropa aí agora, hein, Kelly? A Kelly, ela é uma daquelas alunas, ela foi na sala presencial, você falou, né? É daquelas alunas que eu era coordenador na época, né? E os professores chegavam chorando, assim, pô, tem aquela aluna lá, aquela Kelly, pergunta pra caramba na sala, fica perguntando os negócios que ninguém sabe. Era só chegando o professor para reclamar. Ainda vai armada para a sala de aula. Quer ficar perguntando, lá é tua amiga, né? Pois é, bicho, mas é porque o pessoal do IT é assim mesmo. Hein? Agora, Kelly, uma coisa que ficou que dúvida é o seguinte: quanto tempo demorou a tua, entre aspas, aí, depressão? A minha depressão. Então. Quanto tempo demorou e como é que deu a retomada? E o que você mudou na retomada? Eu vou fazer agora isso diferente. Queria saber se ficou essa lacuna na minha percepção aí. A minha depressão durou mais do que deveria. Eu passei uns 6 meses sem estudar, e aí eu resolvi estudar um pouquinho. Estudei mais uns 2 meses, continuei desanimada e fiquei bastante tempo sem estudar. Fiquei, eu acho que quase 2 anos, mais ou menos, que foi o tempo que eu fiquei no aeronáutico. Fiquei no total 3 anos, né? Mas primeiro ano de estudo, faz os 3 anos, não faz 3 anos. E aí quando estava
Já ali para o segundo ano e meio, eu falei, gente, olha, não dá para ficar aqui. Tá complicado, é muito serviço, era serviço de 24 horas, final de semana, segunda-feira tinha que trabalhar de novo. E não tinha folga, tirava um serviço e emendava no outro. Tinha viagem a trabalho, operação aérea às vezes passava 20, 30 dias fora. Então eu falei, olha, não dá, isso aqui não é pra mim. Aí eu resolvi voltar a estudar. Nada como bom esse engraçado, Kelly, que você está fazendo aí, essas colocações com relação à dificuldade que você vivia no trabalho, e muitas vezes a gente passa por essa dificuldade e absorve isso, né? Eu brinco sempre que a gente precisa, às vezes, na nossa vida, instalar um conversor de energia, né? Você está numa situação adversa, aquela energia vem e você converte isso em prol de um incentivo. Especialmente para aquela galera aqui que nos ouve, que com certeza passa isso na iniciativa privada, não só em cursos militares, pessoas que não se adaptam a essa realidade, mas dentro da ideia de que, poxa, aquela dificuldade é gasolina, né, de alta combustão para que você chegue em casa e estude 3, 4 vezes mais. E isso você trouxe aqui pra gente. Eu queria só... Com certeza. Isso aí é importantíssimo. A gente tem que aprender a converter isso para não sofrer. Eu queria só fazer outra pergunta, no sentido de que essa saída aí do momento difícil, porque eu particularmente também já passei por muitos momentos como esse. O Durante vai começar a chorar. A gente fala com a galera que chorar pra mas eu sempre traço esses paralelos, Walter, porque o aluno às vezes enxerga o professor como um super-humano, e na verdade não é. A gente tem trazido aqui vários exemplos. E a gente precisa ter a palavra de ordem que o Walter já usou aqui algumas vezes, chama-se resiliência, né? A gente tem que conseguir superar esses momentos. Se você conseguiu fazer isso com muita maestria, apesar de ter demorado no seu entendimento de voltar. Como essa dificuldade que você superou fez com que você disse assim, não, pô, agora eu preciso fazer isso diferente. O Walter falou assim, qual foi esse Então deixa eu emendar a pergunta. Que você falou, né, do prazo, né, para aprovação, né, de sair do momento adverso. Assim, você estudou, fez alguma coisa errada, não passou no TCU, ficou na depressão, aí depois você retomou, e aí o que teve de diferente nessa retomada que você atribui a sua aprovação no TRF, por exemplo? Eu acho que de aspecto geral não teve nada muito diferente, foi só mais a persistência de conseguir continuar estudando até ser aprovada, até realmente ser chamada no concurso. Não teve segredo. Eu acho que o segredo realmente é sentar, estudar e ver a matéria, porque, enfim, o cursinho ajuda muito, te dá um guia muito bacana, muito legal. Se você conseguir ver toda a matéria que está no cursinho, você não tem erro, você vai conseguir passar uma hora, mas você tem que persistir. Você não pode desistir no meio do caminho. Na realidade, eu lembrei de uma coisa que eu fiz de diferente. Falei pra nós. Pronto. Sempre tem. Então, diga aí o que? Sempre tem. Sempre tem, com certeza. A gente sempre aprimora. Nesse Diga lá. segundo pedaço, eu aproveitei para estudar um pouquinho mais à parte, né, sozinho. Então, eu aproveitei os vídeos, provas, vi bastante os vídeos que eu podia, vi um pouquinho mais acelerado, que eu já tinha visto antes. Revisei materiais antigos e procurei estudar bastante material físico, porque eu conseguiria acelerar a matéria sem depender muito do ritmo do cursinho. Quando você fala a parte, você está dizendo que estudou sozinha ou se referia a outra coisa? Não, quando eu digo a parte, eu pegava os materiais que eu tinha, os materiais que eu conseguia com amigos e estudei sozinha. Tu costumava estudar em grupo, não? No cursinho, Não. Eu costumava estudar no cursinho, tá. mas não em grupo. Eu costumo Entendi. estudar sozinha. Foi em relação aos cursinhos, né? Pegar, por exemplo, material em PDF, um pouquinho diferente do cursinho, para dar uma complementada. Então, a parte seria em relação a não mais do cursinho, mais ao material que você conseguiu e estudou sozinho em casa, por exemplo. Isso, não depender 100% só do cursinho. Conseguir acelerar de outras formas. Buscar outras fontes, na verdade. Outras fontes, E aí, com essa nova atitude, um belo dia chegou então a sua aprovação. A notícia da aprovação. Ficou feliz? Nossa Senhora! Só não avisei pra ninguém da aeronáutica, só avisei no dia que saiu a nomeação. O que será, hein, Walter? Não tomei, não deu tempo. Eles não tiveram tempo pra me dar uma cadeia.
Quando eles viram, já tinha escapulido. Maravilha. Bom, pessoal, próximo bloco, a gente fecha aqui com chave de ouro. Vamos trazer aí mais um pouquinho de informações para vocês, referente aí à vida de trabalho já dentro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já já a gente volta. Beijo, tchau. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste terceiro bloco, conversamos um pouco sobre o dia a dia de trabalho num tribunal e sobre o por que motivo esses órgãos são a primeira opção para grande parte das mulheres concurseiras. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Vamos lá, pessoal, vamos engatilhar o nosso terceiro e último bloco do ProvasCast de hoje, com a nossa entrevistada Kelly. Kelly aqui, que está trazendo essas informações de grande valia para a gente. Kelly, a gente vai falar um pouquinho agora como é a sua vida aí de analista judiciário na área de TI, aí no TRF, Primeira Região. Conta um pouco sua rotina, como é o seu dia, você amanhece, café da manhã, aquela história toda, né? E parte aí para o seu dia de trabalho. Conta pra gente como é que é trabalhar no TRF aí da Primeira Região. Olha, o TRF, em comparação à aeronáutica, foi assim um upgrade maravilhoso. Sem comparações. Vai causar um êxodo da aeronáutica. Não, que já existe, né? Na verdade, já existe. Nossa. Vai agravar. Não, mas Agora... é bem legal. Assim, não é um ambiente que você tem pouco trabalho, fica de perna pra cima, não. É um ambiente que você tem muito trabalho. Então, o tempo passa muito rápido, é ótimo. Hoje eu tô fazendo uma rotina, eu acordo cedinho, eu tô pegando o horário das 7 às 2, às 14 horas. Tá ouvindo aí, né, Durante 14 horas sai do trabalho. Não, peraí, mas assim, você sai pro almoço e depois você volta... Às 14 horas eu saio. Ah, para com isso, Kelly. Não, é brincadeira. Corrida. Vamos gravar de novo, isso aqui não é verdade. E sobra, olha. Então, aí eu trabalho das 7 às 14 horas, o período da manhã é um pouquinho mais tranquilo. Eu já trabalhei em vários períodos lá, né? Já tentei o período da tarde, já tentei o período meio a meio. Da tarde eu fiz de 1 às 19, já peguei um período mais ali pela metade, né? 10 da manhã às 5 da tarde. E agora eu estou estreando esse das 7 horas da manhã às 14 da tarde, eu estou adorando. É muito bom, que o dia fica bem clean. Aquela é minha vizinha lá na praça, né? A diferença é que ela pode trabalhar a hora que ela quiser, né? E eu tenho que ficar o dia inteiro lá. Então, uma hora enquanto com ela de manhã, outra hora enquanto com ela à tarde. Cara, você não quis estudar, fazer o quê? De vez em fazer... Kelly, e os projetos que você está inserida hoje, assim, da parte de tecnologia? O que você tem feito? Em que área você está trabalhando? É a área de desenvolvimento? É a área de suporte? Quais são os projetos que você tem trabalhado hoje dentro do TRF? Olha, eu estou trabalhando na área de suporte. Uma coisa que eu acho muito legal lá é que a gente vê a coisa acontecendo. Como assim, tinha ano passado um projeto de inauguração de 14 subseções no Brasil todo. Então, eu realmente explorei um bocadinho o Brasil aí nos últimos 2 anos. Eu já estou 2 anos aqui no tribunal. E eu pude ver a coisa acontecer, criar um CPD do zero. E você vê um lugar que não tinha acesso à justiça, começar a ter acesso à justiça. Eu acho isso a melhor parte do meu trabalho. Você saber que você está fazendo a diferença. Kelly, você é originalmente da área de desenvolvimento ou de infra? Eu sou de infra. Quando você fez a prova do TRF, o TRF divide os cargos, não? Sim. Nós temos 2 áreas lá, tem a área de infra e a área de desenvolvimento. Mas na prova... Não, na prática não.
Na prova não, todo mundo é analista. E aí faz uma prova foi só dividida. e tal. Como é que é lá dentro essa divisão do pessoal? Um dos problemas que eu tive na aeronáutica, por exemplo, é que, assim, eu sou engenheiro de computação e um dia eu quis ir para telecom e o que eu vi lá durante alguns anos é que eu ia morrer na área de TI porque eu sou engenheiro de computação, não tinha a menor possibilidade de ser realocado para lugar nenhum. O pessoal que entra no TRF, dado que no próprio concurso não há divisão, como é que as pessoas vão sendo divididas e alocadas nas áreas de trabalho? Como é que é? Em geral, eles fazem uma entrevista inicial, eles perguntam o seu interesse, aonde você já trabalhou, experiências, e tentam alocar as pessoas de acordo com o interesse delas, até para incentivar, né, a pessoa a trabalhar melhor. Então, isso foi bem bacana comigo. Acho que talvez não aconteça com todo mundo, mas comigo aconteceu. E aí eu pude escolher a área de redes, que era uma área que eu já trabalhava na aeronáutica, e continuei trabalhando no TRF. Maravilha. E cursos internos, crescimento profissional, como é que você vê? Você vê o pessoal fazendo cursos, o TRF paga cursos externos? Como é que é essa parte da evolução profissional na área? Olha, a parte de cursos é um pouquinho deficiente. Eu estou completando agora em abril 2 anos e eu ainda não tinha feito cursos propriamente da área de TI no É porque você não precisa. Claro que eu preciso. Todo mundo precisa aprender. A informática ela muda muito, né? A computação ela muda demais. Todo ano tem coisa nova, novidade. Mas eu acho que eles estão corrigindo um pouquinho esse erro, porque esse ano a gente já começou a ter curso de novas ferramentas que foram compradas. O último item aí da minha pauta aqui, que você já abordou, para a gente ficar bem liberado aí, é remoção, mobilidade entre sedes, né? Eu não sei se você tem interesse, né? Mas se você não tem interesse, pelo menos descreve para a gente, assim, o pessoal que tem interesse, assim, eles têm conseguido se realocar de sede, o cara que está em Brasília, ele consegue, de uma certa forma, não é rígido, tem flexibilidade, tem troca, permuta, você consegue ver isso lá dentro? Né? Então, eu ainda não tentei nenhum concurso de remoção. Eu conheço alguns casos de pessoas que foram removidas, que vieram, por exemplo, de Roraima e agora hoje trabalham em Brasília, mas não tenho muitas informações em relação à remoção. As últimas pessoas que eu soube que tentaram mudar, tinham 2 ou 3 pessoas que queriam ir para Goiânia, não conseguiram, porque a informática está precisando muito de gente lá. E aí os diretores não estão liberando a força de trabalho para outras localidades. Porque, por exemplo, esses concursos que são de repercussão nacional, por exemplo, se você quiser vir aqui para Bahia, TRF1 cobre aqui, era da Bahia, seria aí um trâmite que... Isso é possível. Esse tema aqui, não é, Walter? Não, Às vezes passa com essa expectativa de ser removido e não e gera aquela frustração, né? É uma coisa que eu sempre cito, né? O concurseiro, ele entra, ele diz que o importante é entrar e depois ele acha que vai conseguir se mobilizar. O que eu sei, apesar daquela não ter falado, é assim, os tribunais eles têm uma certa facilidade, tem até sites, né, especializados em permuta, tem o Javou, que você consegue cadastrar e eles conseguem o nível de mobilidade. Quando eu falo de nível de mobilidade, não estou dizendo que é fácil, né? Por exemplo, na CGU, por exemplo, é muito fácil você ser removido, né? Você só precisa se aposentar e entrar com requerimento. Você se aposenta, entra com requerimento, eles ainda vão avaliar se eles vão deixar você ir para frente ou não. Então, por isso que é sempre bom perguntar dessa forma, né? LC, mais uma questão aí para a gente encaminhar. Diga lá. Você falou assim dos horários que você já trabalhou, né? E agora você está fazendo de 7 às 14. Então você tem uma quantidade de tempo enorme aí. Fora do ambiente de trabalho, né? Você está estudando ainda para outro concurso? Você pretende dar um tempo por enquanto? Como é que está a perspectiva nesse sentido? Então, assim que eu entrei no TRF, eu resolvi dar um tempo. Estava gostando muito de lá, o ambiente totalmente diferente, sempre dá uma renovada, né? Então, eu aprendi muito logo que eu entrei, porque eu fui mexer mesmo na parte prática da rede, fazer tudo, colocar servidor em rack, montar, assim, eu adoro essa parte. E eu estava me divertindo horrores e não queria saber de sair de lá no momento. Mas agora eu começo a sentir um pouquinho de necessidade de repente dar um upgrade de novo, subir um próximo degrau, né, na carreira, e de repente ir aí para um nível mais difícil e para
no TCU, uma Câmara, um Senado. Kelly tinha dito pra mim que tinha se aposentado. Eu tava gostando demais, mas... Agora, como é que chama? Não é recondução, quando o cara se aposenta e volta, né? Ele se aposenta e reintegração. Ela tá fazendo reintegração, né? Exatamente. Aí, assim, até uma decisão nova, né? Porque eu não tava pensando em estudar até outro dia. Ou seja, informação quente de primeira mão aqui pro Provas Cast. E eu vou... Um furo de reportagem vou aqui. voltar a estudar. Na realidade, a Kelly tinha me mandado um e-mail sobre concurso, aí eu falei, aí eu aproveitei o gancho e já convidei ela para coisa, mas ela já estava falando que estava querendo voltar, né? Kelly, assim, você entrou junto com o Rogério, né? Mais ou menos na mesma época, Rogerão. Isso, eu entrei. Não foi isso? E aquela história de Muay Thai, isso daí era dentro do TRF? Tem uma coisa muito bacana lá. Olha aí, Durães, ó, igualzinho na CGO, olha aí, o que tem lá? Então, eles criaram uma academia, isso foi logo no ano que eu entrei, em outubro, em 2013, uma academia que tem aulas de Muay Thai, tem aulas de yoga, se eu não me engano. Olha aí, Durães, igualzinho teu trabalho. Você tá de brincadeira. O Muay Thai não, era kickboxing, tem jiu-jitsu e tem algumas outras atividades lá, tem massagem também, drenagem, etc. Você tá de brincadeira. Aí, eu tenho uma sala com chão lá. É um lugar super bacana, gente. Ô, Kelly, mas você tem lá no TRF essa licença aí de 6 meses para se aperfeiçoar, não? Que nem o Walter ela é 8.112. 8.112. Essa licença é 8.112, ela pode não usar, mas ela tem. Eu tenho. Tem que completar os 5 anos, licença capacitação. Realmente, Kelly, status atual aqui, vou botar no Face, inveja detected, viu? Muito inveja detected. Mas isso aí, para aquela galera que tá ouvindo agora, é um fator de motivação, viu? Trabalhar de 7 às 2, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Tranquilo. Kelly, vamos... Queria que você deixasse aí, assim, já dentro da ideia da gente engatilhar aqui nosso desfecho, qual é o seu sentimento com relação a tudo isso que você passou? E vale a pena passar por tudo isso? Tomar bronca lá do coronel e né? Deixa eu fazer só uma partezinha antes dela dar. Mande aí. Aí você já emenda aí, Walter. Porque é o seguinte, pessoal, na realidade a Kelly, apesar dela estar querendo TCU, para quem não sabe, algumas mulheres devem estar assistindo mais gente, né? Porque a gente trouxe uma referência. Tribunal é o sonho do mulherio. Né? Tem creche. Todas as mulheres querem trabalhar no tribunal. Por quê? Isso é um sonho, inclusive, da minha esposa um dia passar no Tribunal Federal. Por quê? Primeiro, ela já falou do ritmo de trabalho, carga horária. Aí você teria mais tempo para o filho. Ela acabou de citar, tem creche. Mas tem mais outra, a associação do tribunal, né, o plano de saúde é aceito em todos os lugares do universo. Onde você chega, a primeira coisa, só tem lá a associação do tribunal. Então hoje, assim, até eu falei com aquele na época, né, de você equilibrar, né, às vezes a mulher não quer subir muito, né, ela está com esse sentimento, mas a maioria para no tribunal. O tribunal é final de linha para a mulher, porque lá ela encontra um equilíbrio, né, entre o profissional e a família, né? Então muita gente para no tribunal, inclusive é um sonho meu que a minha esposa um dia passe no tribunal desse aí e encerra a fatura, tá? Então, Kelly aí fica ali para fazer suas colocações, tá? É isso aí, Kelly. Abra seu coração aí, compartilha com a gente essa a dúvida do Durães é interromper se valeu a pena, né? Valeu a pena tudo isso que você passou e esse perrengue todo, e, enfim, sua história. Hoje, trabalhando de 7 às 2... Pergunta retórica, né? Só para vocês falarem. Só para você dar um incentivo às que estão... Olha, então, a luta começou há muito tempo, né? Começou ali na minha adolescência. E eu acho que valeu muito a pena, porque para quem tinha tanta dificuldade financeira, de conseguir livro, de conseguir as coisas para estudar, era bem difícil. E hoje, assim, tá com a tranquilidade... O tribunal não é nenhum senado, né? Não paga horrores, mas é um lugar que paga bem, você consegue viver bem. Eu tô num nível de vida confortável. Então, assim, para ver o quanto eu progredi até hoje, eu acho que vale muito a pena, valeu a pena. Todas as broncas dos coronéis, foi muito bom, foi um incentivo maravilhoso. Eu aprendi muito na aeronáutica, aprendi a me impor, a lidar com as outras pessoas. Então, assim, se hoje eu estou fazendo um horário de 7 às 14 horas, é porque eu aprendi a me impor.
Porque não foi nesse horário que eu entrei. Eu entrei fazendo outros horários. Então, a luta toda valeu a pena e tudo foi um aprendizado. Olha só. Beleza. Walter, você metralhou aqui a nossa amiga Kelly com várias perguntas, revelou o segredo do taser, que ela vai tirar da bolsa hoje, né? Gente, meu taser tá sem bateria. Agora eu tô com um mapinha, né? Um mapinha mental aqui com toda a listinha do LC pra eu perguntar tudo, aí eu já tô até exagerando. Então, só mais uma colocação, tu não sabe, né, Durante? Mas o Cauê, o marido da Kelly, ele é colega nosso de ciclo de gestão. Então, somando o salário da Kelly mais o do Cauê, eles estão naquela pontinha da pirâmide de Maslow. É mesmo, cara. Tem a pirâmide de Maslow e tem a antena da pirâmide de Maslow. Então eles estão lá. Então, está Espera, deixa eu passar no Senado. Olha, ainda quero fazer uma entrevista com vocês. Aguardem aí daqui a uns meses, quem sabe, quando eu passar. No próximo passo. Já está na pauta. Já está na pauta aqui seu retorno como aprovado aí no Senado, sem a menor dúvida. Da minha parte, Durante, assim, só agradecer a Kelly, né? Nossa ex-aluna, entre aspas, aí, chata, né? Chatíssima, insuportável. Chatíssima. O inferno de vários professores, mas tá aí, conseguiu, né? Era uma pessoa que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ia passar, e só agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, tá até uma hora dessa aqui gravando com a gente, tá bom? E manda um abraço lá pro Cauê e pede desculpa em ter roubado você aí durante esse tempo aí, tá bom? Obrigado, Kelly. Kelly, deixa seu abraço final aí pra gente, pra que possamos encerrar aí essa missão de hoje. Um super obrigada ao mestre Walter, porque ele me apoiou bastante na última etapa, quando eu voltei, que eu falei, não, tem que ser agora eu vou até passar. Ele me deu um super apoio, foi bem bacana. Eu entrei pro curso ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Então foi bem legal, foi um curso presencial. Foi muito legal, assim, consegui progredir bastante, tirar todos os detalhezinhos que eu não tinha conseguido no início. Então, a turma é muito boa do Itinerantes, o Provas de TI também ajudou bastante. E uma obrigada aí por ter me ajudado nessa primeira realização e Deus queira que mais realizações venham. Com certeza. Kelly, nós aqui agradecemos aqui do fundo do coração a sua participação. As meninas que nos ouvem agora, com certeza, se sentem representadas e, aliás, muito bem representadas por você aqui no nosso ProvasCast. Pessoal, valeu, obrigado aí pela paciência, pela audiência. Beijo, tchau!